Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos começando hoje mais uma lição para a honra e glória do nosso Deus. Antes de vermos o assunto desta manhã, feche os seus olhos, nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe e continue falando poderosamente em nossa vida e em nosso coração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos em Tua presença, que, Senhor, nos dê uma porção da Tua sabedoria. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a guardá-la em nosso coração e, Senhor, melhor, colocá-la em prática para nosso crescimento e engrandecimento do Seu nome. É o que nós pedimos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que vai falar sobre a consciência, o tribunal interior. Se os irmãos olharem na capa de suas lições, nós estamos estudando corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o versículo 16, que nos diz: "E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens." A nossa verdade prática nos diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, no capítulo 2, dos versículos 12 ao 16. Os irmãos podem fazer comigo essa leitura na sua lição, ou podem fazer essa leitura na sua Bíblia Sagrada, Os editores da CPAD já colocam aqui na lição os versículos dispostos para facilitar, Então, façamos nesse momento a leitura da Palavra de Deus, que vai ser a base, sempre será, para os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Diz assim Romanos 2 e o versículo 12 a seguir: "Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei e não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostraram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho." Amém. Vamos nessa manhã receber a nossa professora, nossa irmã Célia. Com certeza Deus já colocou em seu coração o ensino precioso da sua palavra para nós nessa manhã. Ó Senhor, hoje nós vamos estudar a 6ª lição, que é do 4º trimestre. Tem como título A Consciência, o Tribunal Interior. Estamos estudando ao longo desse 4º trimestre corpo, alma e espírito. Já passamos por várias lições, O homem, corpo, alma e espírito. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O corpo e as consequências do pecado. O corpo como templo do Espírito Santo. A lição passada, que foi a 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. E hoje nós vamos estudar sobre a consciência, o tribunal interior. Quero primeiramente me deter na palavra tribunal, Que a lição fala que a consciência é o tribunal do interior. E o que significa tribunal? Biblicamente, tribunal significa um lugar de justiça e de julgamento, Para que a justiça seja feita e o julgamento seja correto, além da análise dos fatos, da comprovação dos fatos, de testemunhas, a lei tem que ser aplicada. Para a consciência
funcionar bem, né, ela precisa ser educada, estar corretamente educada à luz da palavra de Deus, né? A verdade prática nos diz, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A consciência, ela atua como um tribunal instalado na alma humana que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e também diante dos homens. A primeira manifestação da consciência foi lá no Jardim do Éden. Deus deu uma ordem a Adão para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E eles desobedeceram. Após a desobediência, o ser humano, né, o casal, ele experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Ele experimentou culpa, vergonha e medo. Todo ser humano, ele nasce com esse senso moral chamado consciência. Eu me lembro do Davi, meu neto. Hoje ele está com 12 anos, mas ele tinha em torno de 3, 4 anos. E se desse alguma coisa errada, e ele podia nem estar envolvido, ele já levantava as mãozinhas e falava assim, não é minha culpa, não é minha culpa. Então, é interessante como o ser humano já tem, né, inato, já nasce com esse senso moral chamado consciência. Resumindo então, né, nós podemos dizer o seguinte, a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Pois bem, como funciona a consciência? Como que ela reage? Como que é? Né? Como nós já falamos, a consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas ela também julga. Após a queda, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram conhecimento, conheceram que estavam nus. E o verbo conhecer aqui traduz o apontamento negativo da atitude do casal, né? Feito pela consciência, reprovando a atitude deles. Após a queda, o tribunal se instala, né? Todo mundo sabe que toda viração do dia, todo final do dia, que é assim, quando entardece, né? Principalmente na área rural, parece que dá uma tristeza na gente, uma angústia. A gente escuta o sapo, né, coachar, começa a ficar tudo em silêncio. E era nesse horário que Deus ia visitar Adão e Eva. Devia ser muito bom, né? Conversar, falar como foi o dia. Com certeza Deus perguntava, e Adão, como foi o seu dia? Será que Deus não sabia? Claro que sabia, mas Deus é um Deus que gosta de relacionamento. Nós somos seres relacionais. Nós gostamos de conversar com as pessoas, de contar alguma coisa, a nossa história, uma coisa que aconteceu. Então, Deus chegou onde estava Adão. Adão estava escondido. Ele estava com medo e com vergonha, né? E aí o primeiro tribunal se instala. Adão tenta justificar. Nós somos muito propícios a justificar tudo, né? Tem uma frase que eu sempre falo, que diz o seguinte, quem é bom de desculpas não é bom de mais nada, né? Ele tem uma desculpa que, olha, que parece uma verdade, né?
ele não precisa fazer nada, porque a desculpa já encobriu o que fez, ou já justificou. Então, a primeira coisa que Adão faz é justificar. Adão, ele joga a culpa na mulher, em Eva. E Eva, por sua vez, joga a culpa na serpente, né? Mas eles fazem tudo isso para aplacar a consciência. Mas a consciência, ela é implacável. A consciência, ela não cede essas justificativas, essas vãs formulações humanas. Não adianta, né? A consciência, ela é o que é, né? Qual que é o remédio para a gente aplacar a nossa consciência? O remédio é confessar e abandonar o pecado. É a gente se afastar do pecado. Daí a nossa consciência, né, ela deixa de ficar toda hora nos acusando, né? Às vezes a gente faz alguma coisa errada, no meu caso, e eu peço perdão a Deus e falo: Senhor, eu vou te prometer não fazer mais, mas me dá paz, né? Que eu não fique toda hora lembrando desse assunto, me perdoe. E Deus me dá paz, né? E eu procuro não mais, né? Como diz aqui, confesso e me afasto do pecado. Resumindo, aqui nós temos a consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. O tribunal humano, ele é falho. O tribunal humano, ele busca na lei escapes para vamos dizer assim, para não condenar uma pessoa, para fazer com que a pessoa não sofra o dano daquilo que ela fez, né? Mas o tribunal divino, ele é correto. O tribunal divino, nós podemos, aqui na lei da terra, a gente, vamos dizer assim, numa linguagem como se safar de alguma condenação. Mas, diante do tribunal divino, não. Nós sofreremos as consequências daquilo que nós fizemos, né? Continuando aqui sobre a consciência ela não é falível. A consciência, a Bíblia menciona, né, que ela pode ser cauterizada. Quer dizer isso, ela fica insensível ao pecado. O que é cauterizada? É uma coisa que foi queimada para não sentir mais, para ela ser insensível. E como isso acontece? Quando você aceita Jesus, e aí você faz alguma coisa que não agrada a Deus, a tua consciência, né, ela te acusa e você não dá ouvido. É uma vez, é duas vezes, é três vezes. Vai passando o tempo, ela vai ficando, ela não mais vai reagir com relação ao que não agradou a Deus. Isso nós chamamos de uma consciência cauterizada. Ela fica insensível ao pecado. Ela fica insensível ao que desagrada a Deus. E a consciência, como eu disse, que ela é falível, a Bíblia fala sobre uma consciência fraca, era aquela consciência legalista, né? É uma consciência que ela tudo tem que estar dentro da lei de Moisés, né? Ela não apela para a graça, que nós estamos vivendo no tempo da graça. E ela também pode estar contaminada e corrompida. Por quê? Porque, como eu li aqui, na verdade prática, por causa da degradação do padrão moral do mundo. Por isso que a consciência, ela fica insensível.
por causa da degradação. Nós estamos vivendo num tempo de relativismo. Tudo é relativo, depende do ponto de vista. Coisa que a gente abominava, que a gente achava que era completamente errado. Agora você fala, depende do ponto de vista, eu acho que não é tanto assim, não é bem assim, né? E para isso nós precisamos, né? Para que a nossa consciência funcione bem, nós precisamos que ela seja educada à luz da genuína palavra de Deus. Aqui fala, né? Apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter uma boa consciência. Como está a sua consciência? Né? A tua consciência já está cauterizada? A tua consciência já está contaminada com o padrão moral do mundo? A tua consciência, ela já está corrompida? Que nós possamos submeter a nossa consciência ao justo juiz e dizer, Senhor, limpa a minha consciência, torna ela pura, para que quando eu te desagradar, quando eu fizer alguma coisa ao meu irmão, uma coisa má ao meu irmão, que ela me acuse, que ela me diga que eu perca a paz e que eu possa, vamos dizer assim, consertar o erro e não fazer mais isso. Então, para que a consciência ela funcione bem, então ela precisa estar pautada na genuína palavra de Deus. Pela falibilidade da consciência, nós devemos sempre nos submeter a Deus, que é o nosso supremo juiz, né? Somente Ele, somente Deus pode sondar o nosso interior. Somente Deus é capaz de ir lá no mais profundo, nos profundos desígnios nossos e muitas vezes nos desígnios mais ocultos. E Ele pode fazer a gente lembrar, fazer a gente reagir de uma forma diferente. E me lembra, né, a história de Davi, né, naquela história de Batseba, né, e de Urias. Ele pecou, eu acho que Davi estava com a sua consciência cauterizada. E aconteceu o que aconteceu, ele mandou colocarem Urias na frente da batalha para propositalmente ser morto, e ficou assim como se fosse uma coisa que ninguém descobria. Mas o justo juiz, né, que é o nosso Deus, ele usou o profeta Natã, e o profeta Natã foi lá com uma parábola, né, e falou com Davi, e Davi se lembrou, né, a consciência dele foi reavivada, e ele pediu perdão muito, chorou muito, pediu perdão e foi perdoado pela graça de Deus. Então, nós precisamos sempre pedir ao Senhor, Senhor, que a minha consciência ela esteja ativa, porque não adianta a gente dizer que a gente nunca vai pecar, que nunca nós vamos fazer alguma coisa contra o nosso irmão, que desagrada a Deus, porque nós estamos aqui na terra, nós somos passíveis de erro, mas há um remédio, né, para a gente, mesmo com a consciência viva e estar nos acusando, o remédio é confissão e deixarmos de lado o pecado. Resumindo, né, aqui essa terceira parte da lição, nós podemos dizer que a consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre, sempre vai nos fazer lembrar
Está escrito, né? Está escrito. Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, quando você sabe o que Deus deixou nas Sagradas Escrituras, os ensinamentos nas Sagradas Escrituras. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos. A Bíblia tem tudo? Não, a Bíblia não tem tudo, mas tem tudo sim o que nós precisamos para a vida, para sermos felizes, para um dia nós entrarmos no céu. A conclusão diz: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia. Então, que a nossa oração, todos os dias, quando nós nos levantamos, seja: Senhor, faça com que a minha consciência, durante todo esse dia, esteja renovada e iluminada pela Tua palavra. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, né? Não é porque a consciência nos acusou que agora nós não tem mais jeito, não temos mais perdão. Mas o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, para purificar a nossa consciência de todo aquele que arrependido, né? E arrependimento significa quando a gente muda de posição, quando a gente se arrepende, a gente está indo para um caminho, a gente retorna, né? Um caminho que ia nos levar à condenação, um caminho que ia nos levar a ter uma consciência cauterizada. Então, o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos limpar, para purificar o nosso coração, a nossa consciência. Por isso, nós precisamos confiar no poder do sacrifício de Jesus. Então, devemos sempre nos chegar a Ele com inteira certeza de fé. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa saber que consciência, né, é uma faculdade que ela nasce com o ser humano e ela é a voz do Espírito Santo, ela é a voz da nossa alma, apontando o que é certo e o que é errado. Que Deus abençoe a vocês, que tenham uma semana em paz e que você busque na palavra de Deus quais são, vamos dizer assim, as regras, a norma para nós vivermos bem. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Nós agradecemos a Deus por esse professor, essa professora que o Senhor preparou para nós nessa manhã, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, nos dê graça, né? Para nós colocarmos em prática e guardarmos estas palavras. E meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu quero fazer um convite especial a todos os meus irmãos que nos acompanham aqui na nossa EBD Online, que venham nos fazer uma visita aqui em nossos templos, em nossas igrejas. Aqui no nosso templo sede nós temos cultos todas as terças, quintas e também todo domingo, 2 horários, às 5h30 e às 19 horas. E também nós temos cultos durante a semana e todo final de semana em todas as nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas nós temos igrejas lá também, e vai ser um prazer te receber, a você e a sua família, e eu tenho certeza que você vai embora melhor do que você entrou. Também, meus irmãos, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, né? Os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária. Eu sempre faço essa análise, né? essa frase que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então que Deus abençoe a cada um que se disponibilizar em ofertar na casa do Senhor, que eu tenho certeza Ele tem bênçãos reservadas a cada um.
E chegamos ao término da nossa lição e não poderíamos fazer diferente, né? Feche os seus olhos, vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esses momentos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por nos dar, Senhor, a possibilidade de estudarmos a Tua Palavra, de preparar toda esta estrutura, aos professores, a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco neste momento. Nós te louvamos e te agradecemos. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática estas palavras, a guardá-las em nosso coração, para nunca pecarmos contra Ti. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.